Estarei vivendo a vida que se aproxima do bem supremo? Estarei demonstrando o poder curativo da verdade e do amor. Se assim for, então o caminho se tornará cada vez mais claro até ser dia perfeito. Teus frutos hão de provar o que o compreender Deus traz ao homem. Mantém perpetuamente este pensamento, que é a ideia espiritual, o Espírito Santo e Cristo, que te habilita a demonstrar, com certeza científica, a regra da cura baseada no princípio divino, o amor, que está por baixo, por cima e em volta de todo ser verdadeiro. Condição para o progresso. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei da crença mortal, que está em guerra contra os fatos da vida imortal, até mesmo contra a lei espiritual que diz ao sepulcro: onde está a tua vitória? Mas, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Trunfo sobre a morte. Pergunta: têm os cientistas cristãos algum credo religioso? Resposta: não, se com esse termo se quer dizer crenças doutrinárias. O que se segue é uma breve exposição dos pontos importantes, ou artigos de fé, da ciência cristã. 1. Como adeptos da verdade, tomamos a palavra inspirada da Bíblia como nosso guia suficiente para a vida eterna. 2. Reconhecemos e adoramos um Deus único, supremo e infinito. Reconhecemos seu Filho, o Cristo único, o Espírito Santo ou Consolador divino, e o homem à imagem e semelhança de Deus. 3. Reconhecemos que o perdão do pecado, por parte de Deus, consiste na destruição do pecado e na compreensão espiritual que expulsa o mal por ser este real. A crença no pecado, contudo, será castigada enquanto ela perdurar. 4. Reconhecemos a expiação de Jesus como evidência do amor divino, eficaz, que revela a unidade do homem com Deus por intermédio de Cristo Jesus, o guia, e reconhecemos que o homem é salvo por Cristo, pela verdade, pela vida e pelo amor, conforme o demonstrou o profeta da Galileia, curando os doentes e vencendo o pecado e a morte. 5. Reconhecemos que a crucificação de Jesus e sua ressurreição serviram para elevar a fé à compreensão da vida eterna, ou seja, de que a alma, o espírito, e tudo, e a matéria nada é. 6. E prometemos, solenemente, vigiar e orar para haver em nós aquela mente que havia também em Cristo Jesus, fazer aos outros o que desejamos nos façam, e ser misericordiosos, justos e puros. Capítulo 15. Gênesis. Aparecia a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Êxodo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João. A interpretação científica das Escrituras começa, propriamente, com o início do Antigo Testamento, principalmente porque o significado espiritual da palavra, nas suas mais primitivas articulações, muitas vezes parece tão sufocado pelo contexto imediato, que requer explicação, enquanto as narrativas do Novo Testamento são mais claras e tocam mais de perto o coração. Jesus as ilumina, mostrando a pobreza da existência mortal, mas recompensando ricamente a miséria e as dores humanas com ganho espiritual. A encarnação da verdade, aquela amplificação de maravilha e de glória, que os anjos apenas podiam sussurrar e que Deus ilustrou pela luz e pela harmonia, está em consonância com o amor sempre presente. Os assim chamados mistérios e milagres, que cooperam para o objetivo do bem natural, explicam-se por aquele amor a cujo aconchego aspiram os que estão cansados, quando necessitam de algo mais chegado aos seus anseios imortais do que a história do mal perpétuo. Interpretação espiritual. Outra razão para começar com Gênesis é que o prelúdio vivo e real das Escrituras mais antigas é tão curto que, a julgar pela preponderância da irrealidade no relato inteiro, quase pareceria não haver predominância da realidade sobre a irrealidade, da luz sobre as trevas, da linha reta do espírito sobre as refrações mortais e sobre as imagens invertidas do Criador e sua criação. Prelúdio espiritual. Considerado espiritualmente, o livro do Gênesis é a história da inverídica imagem de Deus, denominada pecador mortal. Essa deflexão do ser, focalizada corretamente, serve para sugerir o verdadeiro reflexo de Deus e a realidade espiritual do homem, como nos apresenta o primeiro capítulo do Gênesis.
Mesmo assim, as formas toscas do pensamento humano se revestem de símbolos e significados mais elevados, quando as perspectivas cientificamente cristas do universo aparecem, iluminando o tempo com a glória da eternidade. Deflexão do ser. Na exegese seguinte, cada texto é seguido de sua interpretação espiritual de acordo com os ensinamentos da ciência cristã. Exegese. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O infinito não principia. Essa palavra princípio é empregada para significar o único, isto é, a eterna verdade e unidade constituída por Deus e o homem, a qual inclui o universo. O princípio criador, vida, verdade e amor, é Deus. O universo reflete Deus. Há um só Criador e uma só criação. Essa criação consiste no desdo, ideias e identidades. Bramento de ideias espirituais e suas identidades, que estão abrangidas na mente infinita e são para sempre refletidas. Essas ideias se estendem desde o infinitésimo até o infinito, e as ideias mais elevadas são os filhos e as filhas de Deus. Gênesis 1:2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O princípio e a ideia divinos constituem harmonia espiritual, o céu e a eternidade. No universo da verdade a matéria é desconhecida. Nenhuma suposição de erro aí penetra. A ciência divina, a palavra de Deus, diz as trevas sobre a face do erro. Deus é tudo em tudo, e a luz do amor sempre presente ilumina o universo. Daí a maravilha eterna, que o espaço infinito é povoado com as ideias de Deus, que o refletem em incontáveis formas espirituais. Harmonia espiritual. Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A mente imortal e divina apresenta a ideia de Deus, primeiro, em luz, segundo, em reflexo, terceiro, em formas espirituais e imortais de beleza e de bondade. Essa mente, porém, não cria elemento ou símbolo de discórdia e decomposição. Deus não cria nem pensamento que erra, nem vida mortal, nem verdade imutável, nem amor variável. Impecável a ideia da mente. Gênesis 1:4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus, o Espírito, que mora na luz e na harmonia infinita, de onde emana a ideia verdadeira, nunca é refletido por outra coisa senão por aquilo que é bom. Gênesis 1:5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Todas as perguntas sobre se a criação divina é tanto espiritual como material, estão respondidas nesse trecho, porque, embora os raios solares ainda não estejam incluídos no relato da criação, contudo a luz existe. Essa luz não provém do sol nem de chamas vulcânicas, mas é a revelação da verdade e das ideias espirituais. Isso mostra também que não há lugar onde a luz de Deus não seja vista, porque a verdade, a vida e o amor enchem a imensidade e estão sempre presentes. Não foi isso uma revelação em vez de uma criação? Luz que precede o sol. O aparecimento sucessivo das ideias de Deus é representado como se ocorresse em tantas tardes e manhãs, palavras essas que, na ausência de tempo solar, indicam conceitos espiritualmente mais claros acerca dele, conceitos que não estão subentendidos nas trevas e no alvorecer materiais. Aqui temos a explicação para outro trecho das Escrituras, de que para com o Senhor, um dia é como 1000 anos. Os raios da verdade infinita, quando se concentram no foco das ideias, produzem instantaneamente luz, enquanto 1000 anos de doutrinas, hipóteses e vagas conjecturas humanas não emitem tal fulgor. Tardes e manhãs teria a mente infinita criado a matéria, chamando a luz. O Espírito é luz, e a contradição do Espírito é matéria, trevas, e as trevas obscurecem a luz. O sentido material nada mais é do que uma suposição de ausência do Espírito. Nem raios solares nem revolu, o Espírito contra as trevas, ações planetárias formam o dia do Espírito. A mente imortal faz seu próprio relato, mas a mente mortal, o sono, os sonhos, o pecado, a moléstia e a morte não constam no primeiro capítulo do Gênesis. Gênesis 1:6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. A compreensão espiritual, pela qual a concepção humana, ou seja, o sentido material, fica separada da verdade, constitui o firmamento.
A mente divina, não a matéria, cria todas as identidades, e estas são formas da mente, as ideias do espírito, perceptíveis apenas como mente, jamais como matéria sem mente, nem como os pretensos sentidos materiais. Firmamento espiritual. Gênesis 1, 7. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. O Espírito transmite a compreensão que eleva a consciência e conduz a toda a verdade. O salmista diz: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O sentido espiritual é o discernimento do bem espiritual. A compreensão é a linha de demarcação entre o real e o irreal. A compreensão espiritual revela a mente, a vida, a verdade e o amor, e demonstra o sentido divino, dando a prova espiritual do universo na ciência cristã. Compreensão transmitida. Essa compreensão não é intelectual, não é o resultado de conhecimentos eruditos, é a realidade de todas as coisas trazida à luz. As ideias de Deus refletem o imortal, o infalível e o infinito. O mortal, o errôneo e o finito são crenças humanas, que atribuem a si mesmas original refletido, uma tarefa que lhes é impossível cumprir, ou seja, a de distinguir entre o falso e o verdadeiro. Objetos completamente dessemelhantes do original não refletem esse original. Portanto, a matéria, por não ser o reflexo do espírito, não tem entidade real. A compreensão é uma qualidade de Deus, qualidade que separa a ciência cristã da suposição e faz com que a verdade seja definitiva. Gênesis 1, 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Pela ciência divina, o Espírito, Deus, une a compreensão à harmonia eterna. O pensamento calmo e elevado, ou percepção espiritual, está em paz. Assim continua o despontar das ideias, formando cada fase sucessiva de progresso. Pensamento elevado. Gênesis 1, 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. O Espírito, Deus, reúne em canais apropriados os pensamentos ainda não formados e desdobra esses pensamentos, assim como ele abre as pétalas de um propósito sagrado, para que esse propósito possa aparecer. Desdobrar de pensamentos. Gênesis 1, 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Aqui, o tradutor parece ter confundido o conceito humano e a ideia divina, mas esses não estão confundidos no significado cientificamente cristão do texto. A Adão coube a tarefa agradável de achar nomes para todas as coisas materiais, mas Adão, ainda o Espírito, dá nomes e abençoa, não apareceu no relato. Metaforicamente, a porção seca representa as formações absolutas instituídas pela mente, ao passo que a água simboliza os elementos da mente. O Espírito alimenta e veste devidamente todos os objetos, à medida que aparecem na ordem da criação espiritual, exprimindo assim internamente a paternidade e maternidade de Deus. O Espírito dá nome a tudo e a tudo abençoa. Sem naturezas particularmente definidas, as coisas e os seres seriam indistintos, e a criação estaria cheia de rebentos sem nome, desgarrados da mente paterna, como forasteiros numa floresta emaranhada. Gênesis 1, 11. Disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja dentro de si mesma, sobre a terra. E assim se fez. O universo do Espírito reflete o poder criador do princípio divino, ou vida, que reproduz as múltiplas formas da mente e governa a multiplicação da ideia composta, o homem. Não é por causa de algum poder propagador próprio que a árvore e a erva dão fruto, mas sim porque refletem a mente que inclui tudo. Um mundo material implica uma mente mortal e o homem como criador. A criação divina e científica proclama a mente imortal e o universo criado por Deus. Propagação divina. A mente infinita cria e governa tudo, desde a molécula mental até a infinidade. Esse princípio divino de tudo exprime a ciência e a arte através de toda a sua criação, e exprime também a imortalidade do homem e do universo. A criação está sempre se manifestando e tem de continuar a manifestar-se eternamente, por causa da natureza de sua fonte inesgotável. O sentido mortal inverte esse aparecimento e diz que as ideias são materiais. Assim mal interpretada, a ideia divina criação sempre a se manifestar parece cair ao nível de uma crença humana ou material, chamada homem mortal.
Mas a semente está dentro de si mesma, só na proporção em que a mente divina é tudo e reproduz tudo, na proporção em que a mente é a multiplicadora, e a ideia infinita da mente, o homem e o universo, é o produto. A única inteligência ou substância de um pensamento, de uma semente, ou de uma flor, é Deus, seu Criador. A mente é a alma de tudo. A mente é vida, verdade e amor, que governa tudo. Gênesis 1, 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava dentro de si mesma, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus determina o gênero de suas próprias ideias. O gênero é mental, não material. A semente que está dentro de si mesma é o pensamento puro que emana da mente divina. O gênero feminino ainda não foi expresso no texto. Gênero significa simplesmente espécie ou classe, e não se refere necessariamente à natureza masculina ou à feminina. Essa palavra não está limitada à sexualidade, e as gramáticas sempre reconhecem um gênero neutro, que não é masculino nem feminino. A mente, a inteligência produtora, menciona o gênero feminino por último na ordem ascendente da criação. A ideia inteligente individual, seja ela macho ou fêmea, que se eleva da menor para a maior, revela a infinidade do amor. O pensamento puro da mente. Gênesis 1, 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. A terceira fase na ordem da ciência cristã é importante para o pensamento humano, porque deixa entrar a luz da compreensão espiritual. Esse período corresponde à ressurreição, quando se discerne que o espírito é a vida de tudo, a vida imperecível, ou seja, a mente, que não depende de organização material alguma. Nosso mestre reapareceu a seus discípulos, de acordo com a percepção destes ele ressurgiu do túmulo, no terceiro dia de seu pensamento ascendente, e assim apresentou-lhes a certeza de que a vida é eterna. Ascensão rumo à luz. Gênesis 1, 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. O Espírito não cria outros corpos senão os celestes, mas o universo estelar não é mais celestial do que nossa Terra. Esse texto dá a ideia da espiritualização do pensamento, à medida que o pensamento ascende mais alto. Deus forma e povoa o universo. A luz da compreensão espiritual dá apenas lampejos do infinito, assim como as nebulosas indicam a imensidade do espaço. Espiritualização do pensamento. As assim chamadas substâncias minerais, vegetais e animais dependem hoje tão pouco do tempo ou da estrutura material, como quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. A mente criou a planta do campo que ainda não estava na terra. Os períodos da ascensão espiritual são os dias e as estações da criação da mente, em que a beleza, a sublimidade, a pureza e a santidade, sim, a natureza divina, aparecem no homem e no universo para nunca mais desaparecerem. A natureza divina aparece por conhecer a ciência da criação, na qual tudo é mente e suas ideias. Jesus reprovou o pensamento material dos seus compatriotas. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Quanto mais deveríamos procurar perceber as ideias espirituais de Deus, em vez de nos determos nos objetos dos sentidos. Para discernir o ritmo do espírito e para ser santo, é preciso que o pensamento seja puramente espiritual. Percebidas as ideias espirituais. Gênesis 1, 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. A verdade e o amor iluminam a compreensão, em cuja luz vemos a luz, e essa iluminação é refletida espiritualmente por todos os que andam na luz e que se afastam de um conceito material e errôneo. Gênesis 1, 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. O sol representa metaforicamente a alma fora do corpo, a qual dá existência e inteligência ao universo. Só o amor pode transmitir a ideia ilimitada da mente infinita. A geologia nunca explicou as formações da Terra, nem pode explicá-las. Não há na Bíblia qualquer alusão à luz solar antes de o tempo ter sido dividido em tardes e manhãs, e a alusão a fluidos, Gênesis 1, 2, indica uma suposta formação de matéria pela transformação de fluidos em sólidos, análoga à hipotética transformação de pensamentos em coisas materiais.
A falha da geologia. A luz é um símbolo da mente, da vida, da verdade e do amor, e não uma propriedade vitalizante da matéria. A ciência revela uma mente única, e que essa mente única brilha por sua própria luz e governa o universo, inclusive o homem, em perfeita harmonia. Subdivisão espiritual. Essa mente forma ideias, forma suas próprias imagens, subdivide e irradia a luz que elas tomarão emprestado, ou seja, a inteligência, e assim se explica a frase das Escrituras, cuja semente esteja dentro de si mesma. Dessa maneira, as ideias de Deus se multiplicam e enchem a terra. A mente divina sustenta a sublimidade, a magnitude e a infinidade da criação espiritual. Gênesis 1, 17, 18. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Na ciência divina, que é um selo da divindade e leva a marca do céu, Deus se revela como luz infinita. Na mente eterna não há noite. Trevas dissipadas. Gênesis 1, 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. O esplendor cambiante e o pleno fulgor das infinitas ideias ou imagens de Deus marcam os períodos do progresso. Gênesis 1, 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Para a mente mortal, o universo é líquido, sólido e aeriforme. Interpretados espiritualmente, os rochedos e as montanhas representam ideias sólidas e grandiosas. Os animais e os mortais apresentam, metaforicamente, a gradação do pensamento mortal, que se eleva na escala da inteligência e toma forma nos gêneros masculino, feminino ou neutro. As aves que voam sobre a terra, aspirações que se elevam, sob o firmamento dos céus, correspondem às aspirações que se elevam para além e acima da corporalidade, rumo à compreensão do princípio divino e incorpóreo, o amor. Gênesis 1, 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. O Espírito é simbolizado pela força, pela presença e pelo poder, e também por pensamentos sagrados, alados de amor. Esses anjos de sua presença, que têm mais santo encargo, abundam na atmosfera espiritual da mente, e reproduzem por consequência seus próprios característicos. Não conhecemos suas formas individuais, mas o que sabemos é que suas naturezas estão aliadas à natureza de Deus, e as bênçãos espirituais, assim simbolizadas, são os estados exteriorizados, se bem que subjetivos, da fé e da compreensão espiritual. Símbolos seráficos. Gênesis 1, 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e, na terra, se multipliquem as aves. O Espírito abençoa a multiplicação de suas próprias ideias puras e perfeitas. Dos elementos infinitos da mente única emanam toda forma, cor, qualidade e quantidade, e essas são mentais, tanto primária como secundariamente. A natureza espiritual dessas ideias só é discernida através dos sentidos espirituais. A mente mortal inverte a verdadeira semelhança e confere nomes e naturezas animais a seus próprios conceitos érrneos. Como ignora a origem e as operações da mente mortal, isto é, como se ignora a si mesma, essa assim chamada mente exterioriza suas próprias qualidades, e afirma que Deus é o autor delas. Deus, contudo, ignora a existência e a multiplicação de ideias puras, tanto dessa mentalidade mortal, assim chamada, quanto a pretensão desta, pois que a pretensão usurpa as prerrogativas deíficas e é uma tentativa de ingerência na infinidade. Gênesis 1, 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Os passos espirituais de progresso no exuberante universo da mente conduzem a esferas espirituais e a séries sublimes. Para o sentido material, esse universo divino é nebuloso e longínquo, cinzento nas tonalidades sombrias do crepúsculo, mas breve o véu se levanta, e a cena se inunda de luz. No relato, o tempo ainda não é medido pelas revoluções solares, e os movimentos e os reflexos do poder deífico não podem ser percebidos até que a ciência divina se torne seu intérprete. Esferas espirituais. Gênesis 1, 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez.
O espírito diversifica, classifica e individualiza todos os pensamentos, os quais são tão eternos como a mente que os concebe. Mas a inteligência, a existência e a continuidade de toda individualidade permanecem em Deus, que é seu princípio divinamente criador. Continuidade de pensamentos. Gênesis 1, 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus cria todas as formas da realidade. Seus pensamentos são realidades espirituais. A assim chamada mente mortal, que é inexistente e por conseguinte não está dentro do âmbito da existência imortal, não pode, simulando o poder deífico, inverter a criação divina e, em seguida, tornar a criar pessoas ou coisas sobre seu próprio plano, porquanto nada existe fora do âmbito da infinidade que tudo inclui, na qual e da qual Deus é o único Criador. A mente, jubilosa na sua força, mora no reino da mente. As ideias infinitas da mente folgam e se divertem. Em humildade, escalam as alturas da santidade. Os pensamentos de Deus são realidades espirituais. A coragem moral é o leão da tribo de Judá, o rei do reino mental. Livre e sem medo percorre a floresta. Imperturbado, deita-se em campo aberto, ou repousa em pastos verdejantes à margem de águas de descanso. Na transmissão figurada do pensamento divino ao humano, a diligência, a presteza e a perseverança são comparadas às alimárias aos milhares sobre as montanhas. Carregam a bagagem de resolução firme, e acompanham o passo dos propósitos mais elevados. A ternura acompanha toda a pujança que o espírito confere. A individualidade criada por Deus não é carnívora, como o testemunha o estado ideal descrito por Isaías. Qualidades do pensamento: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Por compreender o domínio que o amor tinha sobre todas as coisas, Daniel sentiu-se em segurança na cova dos leões, e Paulo provou que a víbora era inofensiva. Todas as criaturas de Deus, que se movem na harmonia da ciência, são inofensivas, úteis, indestrutíveis. A compenetração dessa grande verdade foi uma fonte de as criaturas de Deus são úteis, força para os antigos profetas. Coadjuva a cura cristã, e habilita aquele que possui tal compenetração a emular o exemplo de Jesus. E viu Deus que isso era bom. A paciência é simbolizada pelo verme incansável, que se arrasta sobre altos cumes, perseverando no seu intento. A serpente da criação de Deus não é nem astuta nem venenosa, mas é uma ideia sábia, encantadora na sua destreza, porque as ideias do amor estão sujeitas à mente que as forma, ao poder que transforma a cobra em vara. Inofensiva a serpente. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais,